Bom, hoje a gente está encerrando o livro Deus Trabalha no Turno da Noite. É o último capítulo, capítulo 19. Ele está preparando o lugar para mim. Que livro, que livro, que maravilha de livro, né? Dá vontade de ficar com ele para sempre e De guardar ler de novo. e ler de novo. Eu já estava eu pensei aqui nesse, já adiantando um pouco do assunto, né, do capítulo 19. Eu falei, meu Deus, esse livro aqui, ele pode ser dado para alguém que está em depressão, ele pode ser dado para alguém que está passando por um problema financeiro, ele pode ser dado para alguém que está passando por um vendaval na vida de desgraça, né? Mas ele também pode ser dado nesse último capítulo aqui para uma pessoa que está passando pelo luto. Então, assim, tem tudo, tudo, né? É, é um livro de cabeceira para ser guardado mesmo na sua cabeceira, né? Do lado aí da sua cama aí. Não tira ele da sua prateleira, não. Vale muito a pena. Engraçado que eu já tinha ouvido falar desse livro muitas vezes e não tinha. Eu já tinha lido ele, mas nunca tinha estudado ele, como a gente fez aqui, né? Então eu decidi, né, quando a gente foi ler, e eu lembro que esse livro aqui, quando a minha tia, ela gostava de ler, né, os livros que os americanos conseguiam trazer que já tinham sido traduzidos no Brasil. Então, a gente era numa igreja pequenininha lá no Brasil e a nossa o nosso pastor era americano. Então a gente tinha alguém que tomava conta da igreja, mas o pastor só ia no verão deles. Em junho, o pastor chegava lá, ficava até setembro. Então era isso que a gente tinha e a gente tinha então acesso a muitas coisas. Minha tia aprendeu a declamar poema, poesia, tudo isso porque os americanos ensinaram. A primeira vez que eu vi um toca-disco foi através dos americanos, né? E os americanos então ensinaram a gente a cantar algumas musiquinhas que eu ouço hoje na igreja, das crianças mesmo. Eu ouço, eu falo, tudo é traduzido, né? Então foi tudo traduzido, é muito legal de ver e de relembrar. E esse livro aqui, ele é um pote de ouro, bem gostoso, né? Então vale muito a pena guardar ele. E eu queria começar lendo João 14, para quem chegou agora, e Débora, seja bem-vinda, Claudinha. Está escrito assim: Jesus, o caminho para o Pai. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar. Isso aqui é Jesus falando, tá bom? Para os discípulos. Para quem leu, tá entendendo. Um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. E como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Creiam que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras, né? Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Jesus promete o Espírito Santo depois. Gente, quem nunca leu João 14 inteiro, olha, quando acabar essa reunião, vai correndo ler. Entendeu? Vai correndo porque é fogo puro. É Jesus puro contando como que ia ser e como que nós que estamos aqui hoje estamos recebendo Jesus. Como é que vai ser para a gente do depois? Isso aqui é um esclarecimento de Jesus para os discípulos que ficou registrado na palavra sobre o que a gente tem de promessa do Senhor. Esse capítulo 19, ele está preparando um lugar para mim, nada mais é do que a vivência aqui nesta terra com tribulações, com problemas, com angústias, com doenças e com a paz que excede todo entendimento, porque nós habitaremos o céu. A gente está muito focado, a gente está tão focado nesta terra, tão focado nesta terra, que nós olhamos mais para os problemas do que pensamos, do que colocamos a nossa mente no Senhor ao ponto de nos desligarmos dos problemas para vivermos a eternidade. Então, hoje, a minha mãe falou assim, vocês sabem, né, faz umas 3 semanas, a gente estava lendo esse livro aqui ainda, acho que foi no dia que a Ana deu o capítulo dela. Eu perdi uma tia, e o Marcos perdeu a tia dele, na mesma semana. Então, nós perdemos 2 tias. E essa tia era muito querida da minha mãe, e essa tia era muito querida do Marcos também. E da mãe do Marcos também. Então, assim, nós sentimos muito. E hoje minha mãe falou assim para mim: Ah, nem parece verdade que a coitada da Zilda morreu. Eu, como, mãe? Eu já tinha lido o livro, né? Eu falei: Como é que é? Coitada? Não, mãe. Ela é sortuda. Ela foi primeiro que a gente. Como que tá o nosso pensamento? O inimigo, ele é tão sujo, tão astuto, que ele fica empoeirando, ele fica sujando o brilho da glória, da eternidade aqui nesta terra, fazendo com que a gente se esqueça do que é que o Senhor tem preparado para a gente lá no céu. Então, eu queria deixar para você esse aviso, né? Esse chamado. Não fica preocupada com as coisas desse mundo. Não fica preocupada com as demais coisas. A gente tem preocupações? A gente tem. Mas isso não é o mais importante. A gente tem que ver aonde é que nós estamos carregando e do que é que nós estamos nos enchendo, e isso vai distinguir o nosso humor, vai distinguir o nosso estado de espírito, vai distinguir quem nós somos diante de Deus e como nós deixamos o Senhor triste. Como eu quis ler esse capítulo até aqui, o versículo 14, quando Jesus fala com Tomé e fala com Filipe, porque eles estavam esquecidos do que Jesus já tinha mostrado, Jesus já tinha pregado para eles. Eles estavam esquecidos. Eles estavam vivendo, eles estavam olhando só para a dor do momento. Eles estavam olhando só para aquela circunstância. E agora, o que nós vamos fazer? Jesus morreu.
que nós vamos fazer? Eles perderam o chão. E assim, o Ron começa o capítulo 19 falando: como que nós vamos fazer? Agora, o mundo tinha desabado, tudo tinha acontecido. Credes em Deus, credes também em mim, ele fala. Como é que você pode confiar em qualquer coisa ou alguém quando a única vela do seu pequeno barco foi arrancado do mastro por um vendaval? Imagina, se você fosse discípulo, tivesse andado com Jesus, a gente julga muito as pessoas, né? A gente gosta de julgar, a gente é fácil em julgar. Então a gente pega e fala assim: se eu fosse, como é que Pedro negou Jesus? Como é que é? Como é que ele negou? Como é que ele tem coragem de negar Jesus? A gente fala assim: como é que Tomé viu Jesus lá ressuscitado e falou: será que é Jesus mesmo? Pensou, né? Aí Jesus falou: vem cá, ó, pode tocar aqui nas minhas marcas, sou eu mesmo, viu? Mas será que a gente não se comportaria como eles? Eu trouxe isso para o meu entendimento, para a minha aplicação. Né? Nós já aprendemos que conhecimento é o que você lê, a aplicação é a sua sabedoria. Conheço tanta gente que tem conhecimento e muito pouca sabedoria. Quase nada de sabedoria. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Foi como um golpe repentino de vento apagasse cada lâmpada de um cenáculo. Os discípulos se viram numa escuridão que envolvia diretamente a alma. Seu Senhor, o herói, mestre, Messias, o companheiro, amado de 3 anos e meio, acabara de dizer-lhes que estava indo embora. Pensa, e para onde ele ia? Que história que é essa? O Senhor falou que ia ressuscitar, ressuscitou e agora o Senhor vai largar nós aqui? Como é que é isso? E eu fiquei. E depois disse que não se perturbasse, não se preocupem. Estou indo preparar um lugar junto ao Pai. Então, junto a Deus, para estarmos juntos. Uma coisa que foi clarificada para mim, né, na minha mente, é que eu sempre fazia ideia de céu assim: o Senhor foi preparar uma mansão para mim. O Senhor foi preparar uma casa para mim. O Senhor foi preparar. Mas aí, quando eu li esse capítulo, eu fiquei: nossa, não é que ele tem razão? Deve ser uma casa enorme com muitos quartos, né? O tamanho de uma cidade, vamos todos passear por dentro dessa casa, junto do Pai. Minha visão mudou por completo, porque o Ron fala aqui no livro, né, que e se você pegar para ler no João 14 aqui, ele fala assim: olha só, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa, ele não fala nas casas. Entendeu? Na casa de meu pai, que é singular, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Talvez a tradução foi errada, né? Se a gente falasse, vou para a casa dos meus pais preparar um quarto para você. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. Para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Não dá para morar separado do Senhor. Então eu fico pensando naquelas mansões assim, né? Aquelas casas de fazenda cheias de janelinha, né? Já pensou? Então, umas coisas assim, né? Então o Senhor vai revelando aí, Lu. É isso aí. Vai ter acesso, ó. Eu fiquei pensando assim, ó, aquelas casas assim, uma casa com vários cômodos, né? Com vários quartos, aqueles acessos assim, né? Pra gente estar ligadaço, né? Na videira, ligadaço no Senhor, né? Credes em Deus, credes também em mim. Como é que a gente pode
dizer que a gente vive com Deus, que a gente acredita no Senhor e a gente só vive pelas circunstâncias. Eu conheço gente que fala assim: ah, ser crente não é fácil, é só tribulação. Por que que a pessoa fala isso? Porque ela só olha para a tribulação. Ela não olha para Deus. Se ela estivesse olhando para Deus, ela ia dizer: ser crente é muito bom. Viver com Cristo é maravilhoso. Ainda vai ter o dia que eu vou me encontrar com Ele lá no céu. Então, aquela história, né, do Be Amazing, né, que sobe do seu poço, o balde que sobe do seu poço vem carregado do que está dentro dele. Então, ai, não é fácil, é luta atrás de luta. Não tá fácil. Não tá fácil para ninguém. Não tá. Ah, olha, eu tenho o pastor Carlito aí em São José dos Campos, da igreja da cidade, ele dizia uma coisa assim: olha, nada está tão ruim que não possa piorar. É melhor você olhar para o céu. E é verdade. Nada está tão ruim que não possa piorar. É melhor olhar para o céu. Também conheci uma pessoa, quando eu cheguei aqui, lá em Orwa, e ela tinha acabado. Eu cheguei em dezembro, ela tinha falecido em setembro, no dia do meu aniversário, em setembro, de câncer. Mãe de 2 meninos, deixou um marido novo, né? E as pessoas não entendiam por que é que, mesmo passando mal, ela estava sempre sorrindo. E ela sempre dizia, perguntavam para ela, mas porque a gente admira, a gente sai daqui fortalecido. Por quê? Porque a pessoa foi lá olhar uma pessoa com câncer, não foi olhar para uma pessoa salva. As pessoas iam lá visitar a mulher adoecida, não iam lá visitar a mulher salva. Estão entendendo o negócio? Como diz o Pablo Marçal, pegaram a chave? Né? Então, assim, a gente precisa redesenhar, ou então a gente precisa recompor dentro de nós mesmos os nossos pensamentos. E o que é que nós estamos salientando na nossa vida. Depois ele vai contando a história de uma esposa que preparou o quarto do filho, né? E ele fala então que o bebê ia nascer e ele tinha umas coisas deles lá dentro do quarto. O quarto era de hóspede, mas era praticamente dele. Então ele sai catando, ela sai catando tudo, arrancando tudo, passando Lysol em tudo, desinfetando tudo, né? E deixando tudo assim totalmente diferente, né? E daí ele fala: poxa, ela não precisava ser tão rápida, né? Tirando tudo. É assim que nós temos que ser. Limpa o teu quarto. Limpa a tua casa. Você achou bonitinha a história? Eu também. Mas eu fiquei pensando, a gente tem que limpar a nossa casa. Rápido! Jesus está voltando. Falta pouco. Limpa logo, porque ele vai chegar. Você já passou desinfetante no que não presta? Ah, mas uma vez você teve contato lá, ela falou para ele, com um cara que era doente. E, meu Deus, era contagioso, tem que limpar. Eu não quero que o meu filho fique doente. Quando chegar aqui no quarto, eu estou preparando tudo para quando ele chegar. O que você está fazendo com a sua casa? Você está preparando tudo para quando Jesus te chamar? É disso que esse capítulo está falando. Os nossos pés têm que estar aqui fincados nesta terra, mas a nossa cabeça tem que estar lá no céu. Se a nossa mente não estiver na eternidade, você está no caminho errado. Desculpa. Se você está pensando só no dia dos namorados, amanhã, você está lascada. E aí no Brasil, quem tem dupla cidadania, comemora se quiser. Eu não vou comemorar. Hashtag fica a dica. Então, eu não estou falando que não é para você comemorar.
Eu tô falando que a vida não são só as coisas. A vida não tá só nesse mundo. O que é que você pode preparar? O que é que você tem que fazer? Quais são as coisas velhas que você tem que arrancar de dentro de você para que o seu a sua casa terrena esteja pronta para a casa celestial? Quais são? E ele fala, eu grifei aqui, ele fala assim: de tudo que o Senhor faz por nós no turno da noite, a coisa mais terna e encorajadora em que posso pensar é esta: Ele está preparando lugar só para nós na casa do seu Pai. Ele está investindo a sua energia para aprontar tudo para a nossa chegada. Você tem que deixar arrumadinho aqui para poder usufruir da beleza lá. Se você não deixar arrumadinho aqui, não vai usufruir da beleza lá. Quando estamos sofrendo, quando não conseguimos encontrar o caminho no escuro, o Senhor gentilmente nos leva de volta a uma perspectiva eterna. Isso quando você está ligado no que o Senhor tem falado para você. Não faça como Felipe e como Tomé. Mas como que a gente vai fazer? Você falou que ia ressuscitar, ia ficar com a gente eternamente, agora o Senhor está cascando fora? Aonde que nós vamos? Na onde que o Senhor está indo? Já esqueceu, Felipe? Já esqueceu, Tomé? Né? Então, ele nos lembra que tudo que estamos passando é apenas um piscar de olhos em comparação com a eternidade jubilosa, cheia de luz. Há 2000 anos, ele vem preparando lugar para os seus entes queridos, o qual nem sequer podemos imaginar em nossas mais extravagantes fantasias. Depois ele segue contando, falando sobre o marido que preparou uma viagem só para os dois sozinhos. Então, uma mulher que tem um marido que trabalha muito, que está sempre sobrecarregado, que nunca está junto da família, mas que fala assim para ela: olha, quero te recompensar por tudo isso que você tem feito aí, você tem trabalhado tanto, você tem se desdobrado tanto com os nossos filhos. Deixa tudo arrumado, porque nós vamos fazer uma viagem. Só nós dois. Tá preparada para a viagem já? Já arrumou a mala ou não? Ontem eu estava brincando, falando aqui antes de ontem, falando aqui para minha família assim: olha, na minha lápide não põe foto. Aí eles, ai, que engraçadinha. Aí eu falei: eu não quero foto. Os discípulos largaram fotinha lá? Não, não largaram. Aí eu falei para eles: aqui, Jesus deixou a imagem dele desenhada, ele era poderoso, sobrenatural. Quando naquela época não tinha avião e ele transladava as pessoas. Levava de um lugar para o outro assim, ó, mais rápido que o avião. Ele não podia ter largado a imagem dele? Então, mas você não é Jesus. Então, eu não sou mesmo, né? Cortou? Tá cortando? Claudinha falou que tá cortando? Não. Então, acho que foi sua internet, Claudinha. A mensagem da lápide? Ah, tá. Eu disse que eu não quero foto na minha lápide. E caiu. Era a internet dela mesmo. Aí, então, ele é capaz de tomar. E aí eu falei para eles: eu não quero foto minha, não preciso ninguém ficar lá olhando para minha foto parado, que nem uma estátua, olhando para minha foto. Você viveu alguma coisa comigo? Bem, se você não viveu também, bem também. Tchau. Não quero. Entendeu? É isso aí, né? E falei também, ó, caixão lacrado, hein? Não quero ninguém chorando no meu buraco. Entendeu? Aí eu falei: mãe, hoje você tá arretada, hein? Eu falei: não, tá lendo uns negócios aqui, ó. Eu falei, e assim, pode me cremar, porque daí não precisa ir lá também ficar olhando o terreno de cemitério. Dá jeito. Se alguém ficar, né? Se eu for primeiro. Se alguém tem algum pedido, falei.
Pensa na conversa da mesa, gente. E todo dia o Esdras dorme no basement, né? E a gente tá lá no andar de cima. Todo dia eu falo para ele, Esdras, então boa noite, tô indo pro andar de cima, alguma mensagem ou não? Ele fala, mãe, você tá muito fora da linha, né? Então, o marido preparou tudo, falou para ela, olha, faça tudo bonitinho, deixa tudo arrumadinho, prepara a mala, que nós vamos viajar só nós dois, né? E depois eu grifei mais uma parte que ele fala, né? É, a, em vista dessa mulher saber que o marido é homem de palavra, a questão fica resolvida em seu coração. Ela acreditou que o marido dela vinha buscar ela para levar ela para viajar. Só os dois. Para curtir muito. Viver tudo de bom. Você acredita que Jesus vai vir te buscar ou você acha ainda que é utopia? Que Jesus não vai vir? Que isso é conto da carochinha? Jesus vai vir. Ah, vai. Todo olho verá, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está escrito lá em Apocalipse. Né? Esta promessa de distração, companheirismo e alegria em futuro próximo irá mantê-la viva em meio à tarefa exigente de cuidar de uma casa, enquanto o marido se ausenta, envolvido em ocupações no trabalho. A nossa viagem para o céu é que vai deixar a gente feliz em arrumar a nossa malinha aqui. A nossa viagem para o céu, para ir ao encontro do nosso amado, como noiva de Cristo que nós somos, é que vai deixar a gente entusiasmada. Não, eu vou continuar. Tá difícil, mas eu vou continuar, porque um dia eu vou viajar com ele, só nós dois. Nós vamos colocar roupa nova, anel no dedo, coroa na cabeça. E nós vamos. Nós dois. Aí, ó. Graças a Deus. Tá esperando. Então, amém. Gente, é isso que tem que te animar. Tá difícil? Pensa na tua ida. A não ser que você não tenha certeza. Aí você não vai querer pensar. Você vai ter medo. Aí você vai querer pensar. Vai ficar meio, não sei e tal, né? Ele é capaz de tomar aquilo que lhe entreguei no escuro e fazer com que tudo coopere para o bem da claridade. Em seu amor, ele fez uma promessa à sua noiva. Ele comprou as passagens para o céu com o seu próprio sangue. Ele fez todas as reservas e arranjos necessários para esse encontro. É um assunto resolvido. Podemos colocar nossas esperanças nesse evento futuro sem medo de decepção. Ele vai voltar. E depois ele fala do amigo que se foi. De tanto que ele fica triste, o tanto que ele fica triste desse amigo que se foi. Eu também fiquei muito triste como eu falei sobre a morte da minha tia. Eu fiquei muito triste por ela. Eu fiquei muito triste quando eu perdi meu pai. Eu fiquei muito triste quando eu vi o meu tio morrer de Covid. Eu fiquei muito triste. Eram pessoas que eu amava. Mas sabe o que me alegrou? Quando meu pai morreu, por exemplo, eu não tinha certeza se eu ia encontrar meu pai na glória. Não por causa de mim, mas por causa dele. Porque ele nunca confessou, ele nunca tinha confessado com a boca dele na minha presença que o Senhor era salvador da vida dele. Então, eu tinha essa dúvida. E eu dormi um sono profundo, eu já contei isso.
Eu dormi um sono profundo de São José dos Campos na viagem, de São José dos Campos até Pirassununga, eu dormi um sono profundo, em que o Senhor me leva para olhar do alto um jardim, umas árvores altas, umas pessoas sentadas embaixo dessas árvores, e o Senhor fala assim para mim: olha, Romanos 5:1 para você ler. Leia Romanos 5. E o Senhor me falando isso e me falou: sou eu quem justifico as pessoas. Não é você. Sou eu quem justifico as pessoas. É pelo meu sangue que elas são justificadas. E no mesmo instante, eu vi o meu pai subindo para a glória num exército, escoltado por um exército. Então, isso me consolou, me confortou. Quando meu tio morreu, eu falei, eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele lá na glória um dia. Os nossos pés estão aqui nesta terra ainda, mas a nossa cabeça já deveria estar na eternidade. Porque a nossa cabeça ainda está na terra junto com os nossos pés. Por quê? Né? Na hora da dor, o que fazer? João 14 ainda fala: não se turbe o vosso coração. Vou preparar um lugar. Na hora da dor, o que você vai fazer? Você vai pensar no lugar que Jesus disse que ia preparar. Ele falou: é que agora eu sei que eu vou me encontrar com o Roy novamente. O Senhor me prometeu isso. Certo dia, no lugar preparado para nós, estarei novamente com meu velho amigo. Não sei se vamos jogar golfe juntos ou não, mas vou reconhecê-lo e estar com ele. Vamos viver juntos, rir juntos e nos rejubilar na presença do Senhor em toda a abundância da casa do nosso Pai. O salmista escreveu, e eu grifei: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a dor do campo, assim ele floresce, pois, separando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Salmo 103, 15 e 17. Jesus, o nosso irmão mais velho, nos diz: vou preparar tudo para vocês. Vou preparar um lugar para vocês na casa do Pai. Estaremos juntos ali. A dor, a tristeza, a frustração, a doença irão desaparecer, como as sombras da noite quando o sol desperta. Fiquem firmes, não vai demorar muito. Durante o vergonhoso período da escravidão da história do nosso país, os africanos, homens e mulheres, encontraram um refúgio no Senhor, louvando a Deus enquanto eles eram escravizados. E ele daí posta uma música, a letra de uma música que certamente deve ser muito lembrada nos Estados Unidos. E se você estiver no escuro agora, viva na luz do céu. Fite nela os olhos como a luz pura de uma estrela, brilhando no horizonte antes da aurora. Se você estiver no escuro agora, viva agora na luz do céu. Guarda isso. No seu momento de dor, de tristeza, na sua circunstância que você estiver vivendo, ou que você viverá, porque nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Põe os seus olhos na luz do céu. Ele de fato está falando de acrescentar quartos na casa do Pai nos dias do Novo Testamento. Era isso que se fazia quando alguém chegava numa casa. Você construía mais um cômodo. As pessoas podiam ter os seus próprios quartos, mas a família se reunia na agradável área comum para fazer as refeições e gozar da companhia mútua. Foi aí que eu dei o clique, né, em mim. Eu queria ler para vocês o que essa parte, né? Eu não sei que página que tá aí, para mim é página 221.
Mas num sentido mais profundo, penso que Jesus estava se referindo a algo mais importante do que tijolos, rebocos e tintas. O que ele queria indicar quando disse: Vou preparar-vos um lugar? Para onde estava indo? Antes de voltar ao céu, ele foi para a cruz. Antes de entrar na terra de luz eterna, ele permitiu que as suas mãos e pés fossem transpassados pelos cravos romanos e foi pendurado no instrumento vergonhoso de tortura na mais completa escuridão. Antes de gozar novamente a alegria da casa do Pai, ele bebeu a taça da ira de Deus pelos nossos pecados até a última gota. Ele preparou um lugar para nós dando a sua vida. Ele preparou num lugar no céu para nós, sofrendo as agonias do inferno. Não haveria lugar para você ou para mim se ele não tivesse feito um lugar, morrendo pelos nossos pecados. Foi assim que ele fez as nossas reservas. E foi assim que ele comprou nossas passagens para casa. Você recebeu esse presente dele? Você aceitou o preço de sangue que ele pagou para garantir o seu lugar no céu? De tudo que ele fez e continua fazendo por nós no turno da noite, antes da aurora daquele dia eterno, não há trabalho maior que este. Não há. Gente, essa última parte aqui, ó, você pega, escaneia ela, deixa na sua geladeira, no seu celular, põe aí em algum lugar aí que você sempre abre, numa gaveta, não sei. Coloca aí que é para você lembrar. Recita em voz alta quando você estiver passando pelo dia mal. Recita em voz alta, fala alto, fala para você mesma. Põe no espelho e fala para você mesma. Olha aqui, olha, Roberta, Jesus morreu lá naquele lugar, foi até no inferno por causa de você. Você não acredita nisso ainda? Por que você está chorando? Aonde que é o seu lugar? Não é nessa terra. Por que você ainda vive das coisas dessa terra? E eu quero passar para vocês um vídeo de 4 minutos enquanto vocês pensam nisso. Eu quero passar um vídeo para vocês. Bem antigo, vocês vão gostar. Ah, deixa eu ver aqui. Tô pensando naquela música assim, ó. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. E não sei o que. É muito linda essa música. Seu rosto, enfim. É lindo. A gente pode encontrar ela depois. Encontra ela aí e bota no grupo pra gente depois, por favor. Share vídeo. Share. Pedro pode ver.
Gostaram? É isso. Silvinha não viu nada. Não? Não viu? Que pena. Vou mandar o vídeo no grupo, tá? Aí você assiste. É maravilhoso. C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia. Eu desci aqui no meu computador, né? E falei, Senhor, eu queria passar alguma coisa. E eu sentei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ali na minha estante, e o Senhor falou assim para mim, eu queria passar alguma coisa para encerrar ele. Eu, o Senhor falou para mim, olha para trás. Mas foi clara a voz do Senhor, olha para trás. Estão vendo lá? Aqui, ó. Hum. Eu falei, nossa, é mesmo? Aí eu estava acompanhando o Marcos de volta do trabalho. Não tem seu telefone lá, não. E aí eu falei, Marcos, eu vou colocar um vídeo aqui sobre João 14. Ele, coloca o final do filme. Você deve ter. Aí, procura lá. Eu queria colocar do C.S. Lewis. Então eu queria dizer para você que o Senhor foi preparar um lugar. Como a feiticeira disse, o sangue do traidor pertencia a ela. Mas ele falou, vamos lá conversar em particular. E Jesus foi lá, no inferno, em particular com o diabo, mostrar para ele que ele era Deus. Então eu quero deixar para você esse livro e esse questionamento de que o Senhor realmente, de tudo que o Senhor realmente tem feito sobre a tua vida e o que é que você tem colhido, o que é que você tem arrumado, o que é que você está colocando na sua bagagem para fechar ela e falar, tô pronta, Jesus, pode chegar que nós vamos fazer aquela viagem. Você é a noiva, você é a noiva de Cristo. É sobre essa noiva que ele está falando todos os dias. Você não quer perder ninguém, não deixa de falar, não deixa de dizer que o Senhor está voltando e que ele deseja que os nossos pensamentos estejam na eternidade e não aqui nessa terra, nas demais coisas dessa terra. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar a gravação? Alguém quer? Não? Então, fica assim. Então, nós terminamos esse livro. Foi muito bom. Como a gente aqui está falando, ainda gravando, a gente está falando só entre Top Glitter Rosa, né? Só entre o grupo Top Glitter Rosa. Nós vamos iniciar a partir da semana que vem o livro de Lucas, que nós combinamos que entre um livro e outro nós leríamos a Bíblia. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Já que o livro termina falando sobre a volta de Jesus, nós vamos ler a respeito do tempo de Jesus aqui e depois como é que foi toda essa história, né, de Jesus aqui. Então nós vamos ler. Eu pedi para Ana Mariano não ler a Bíblia, porque eu acho que ler a Bíblia, fazer áudio da leitura da Bíblia, não combina muito com o nosso grupo. Nós já temos maturidade em sabermos que nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Então, vai ser um capítulo por dia. De hoje, de amanhã até terça-feira que vem, são 6 dias. Então, você vai ler 6 capítulos do livro de Lucas. Um por dia. E aí, a gente vai discutir o que a gente leu. A gente não vai ficar lendo aqui de novo os capítulos. No capítulo 1 fala isso. Não. Quem for entregar a leitura aqui vai falar, no capítulo 1, Deus me chamou a atenção nesse versículo. No capítulo 2, Deus chamou minha atenção nesse versículo. No 3 foi nesse, 4, 5, 6, cada um
com um versículo, tipo um SOAP lá do Amanda Deus Grandemente, tá? Daí você separa. E aí desenvolve nesse versículo alguma coisa e Se você passa para o quiser. outro. O que mais te chamou a atenção dos 6 dias. Tá. E daí você entrega o que o Senhor colocar no seu coração desses 6 dias. Qual foi o dia que mais te chamou a atenção? Que você tirou para sua aplicação. E se você quiser trazer a sua aplicação preferida desses 6 dias, não dependa só de quem vai fazer, quem vai estar conduzindo o compartilhamento aqui, mas traga o que foi que o Senhor falou com você. Separe um tempo, tire a sua cabeça das coisas desse mundo, tire a sua cabeça desse mundo, comece a pensar nas coisas do Senhor. Ler um capítulo por dia do livro da Bíblia é o mínimo que nós podemos fazer. Tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com vocês. Vai ser bênção. Ó o Pedro, ó. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação.